Grêmio 4-0 para cima do Avenida na estreia do Gauchão. Um jogo que teve um primeiro tempo com poucas chances, muito por conta do gramado, cá entre nós, um gramado horrível do Avenida. Mas no segundo tempo o jogo fluiu, o Grêmio construiu essa goleada e eu vou comentar sobre ela aqui nesse vídeo. Só antes de destacar o seguinte, eu separei um chinelo do Grêmio, então você gremista tem que ter um chinelo do Grêmio. Link aí nos comentários. Destacar também que eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Em um eu trouxe análise da estreia do Santos e vitória contra o Novo Horizontino, onde teve a estreia do Gabigol também, ele fez gol inclusive. E também análise da contratação do Gerson por parte do Cruzeiro. Tá bom? Queria destacar, vou comentar além de sobre o jogo aqui, sobre a contratação do Enamorado. Quem conhece há mais tempo o canal sabe que eu trago basicamente um vídeo por dia, eu não trago 2 ou mais porque eu sei que o YouTube não entrega, ainda mais em canal pequeno como é o meu caso. Então, eu trago em um único vídeo, né? O Grêmio poderia ter anunciado o Enamorado em outro dia, que eu traria um vídeo exclusivo só sobre ele. Mas eu vou comentar primeiro sobre o jogo e depois já falar onde o Enamorado deve se encaixar nesse time e o que a gente pode esperar. Enfim, sobre o jogo, um jogo que foi às 9 horas da noite, e aí já é outro destaque que eu vou fazer. Eu estou dormindo muito cedo, então chega 8h30, 9 horas eu durmo. Como ontem era sábado, deu para eu assistir o jogo, mas por exemplo, meio de semana tem Grêmio e São José, 9h30 da noite. Eu já vou estar dormindo nesse horário. Então eu vou trazer a análise do jogo, mas não vai conseguir ser algo tão aprofundado por conta do horário. Enfim, a culpa não é minha que os jogos são tarde. Um jogo em que nem eu falei, o gramado muito ruim do Avenida, cara. E esse gramado ruim beneficiou a Avenida. A bola não pingava em vários momentos, pontos de fato horríveis no gramado. Então assim, se o Grêmio tivesse empatado ou até mesmo perdido, eu não ia estar aqui criticando muito, porque de fato perde muito do que você pode analisar em um gramado tão ruim. Os caras treinam, o Grêmio gasta milhões em reforços, o Grêmio contrata um baita técnico para jogar nesse pasto, cara. Então é difícil de exigir muita coisa. E mesmo assim teve um segundo tempo incrível para presentear a torcida gremista. Enfim, mesmo se tivesse tido um desempenho pior, ou empatado ou perdido, eu não pegaria tão pesado nas críticas. Eu acho que nem criticaria muito, porque é difícil você criticar em um gramado tão horrível como esse do Avenida. Enfim, um primeiro tempo em que o Avenida foi mais perigoso. Se fosse para alguém sair vencendo no primeiro tempo, seria o Avenida. O Grêmio propositivo, tendo mais a bola, mas não conseguindo fazer o jogo fluir muito. A bola toda hora enroscava no gramado. A grande chance do primeiro tempo, talvez, do lado do Grêmio teve uma grande chance do Carlos Vinícius, mas teve uma chance do Avenida com uma cobrança de falta horrível, só que a bola pinga, não quica. O Thiago erra o domínio, ele fura e o jogador do Avenida cara a cara desperdiça a chance. Um tempo depois o Grando faz uma grande defesa também. O Avenida teve oportunidades no primeiro tempo, mas não aproveitou. E o Grêmio construiu basicamente uma chance perigosa. Foi uma jogada da meia esquerda que o Carlos Vinícius finaliza e o goleiro do Avenida faz uma grande defesa num reflexo absurdo, por sinal. O Carlos Vinícius fez tudo certinho, mas o goleiro do Avenida mandou muito bem. Fecha esse primeiro tempo nesse 0-0. Um jogo ruim por conta do gramado, cara. É difícil até de fazer alguma análise tática, enfim, porque por conta do gramado, você tendo uma intensidade alta e conseguir marcar bem, dificilmente você vai tomar gol, cara, a não ser em bola parada. Porque, de fato, é um gramado horrível da Avenida, repetindo isso. Enfim, equipe campeonato de elite, independente de ser estadual ou não, nem devia deixar ter jogo em um gramado nessa situação. Uma equipe do tamanho do Grêmio, com a torcida do tamanho do Grêmio, com o investimento do tamanho que o Grêmio faz, devia nem passar perto de um estádio desse. Com todo respeito, mas eu tô sendo realista, cara. Enfim. E aí vai pro segundo tempo, o Grêmio não tem mexidas, mas tem uma mudança de comportamento muito grande. E em questão de 10 minutos faz 3-0 e mata o jogo. O primeiro gol, uma jogada muito bem construída. Uma jogada em que o Roger conduz a bola. O Roger que não conseguiu participar tanto no primeiro tempo, mas já com movimentações interessantes com o Marcos Rocha, onde o Marcos Rocha, em muitos momentos, alinhado com os zagueiros, e o Roger de cima de uma linha de ponta para basicamente uma linha de um ala direito, então ele tinha mais liberdade de dominar a bola e conduzir ela, né? E no segundo tempo ele conseguiu ser mais incisivo e aproveitar esses espaços. Então ele conduz a bola, o Thiaguinho se desloca do meio para a ponta, consequentemente a marcação não acompanha ele a tempo, e aí ele dá um passe para trás perfeito
pro Amuso, que veio da ponta esquerda pro meio, finalizar na gaveta, um golaço, a jogada muito bem construída, ainda mais de novo, em um gramado horrível desses, ter conseguido construir uma jogada tão bonita, tão bem feita e que terminou com um golaço, é de se aplaudir. E uma jogada com muitos jogadores jovens. O Roger tem 17 anos, o Thiago 17 anos, o Amuso ainda é jovem. Então é de fato um Grêmio que nesse primeiro gol mostrou o presente e o futuro, porque são caras com potencial alto e ainda muito jovens. Enfim, o Grêmio faz ali 1-0. O 2-0, aí é bola aérea. Cruzamento do Arthur perfeito pro Roger, que eu confesso que eu achei que estava impedido, mas depois traçando linha do VAR chegaram à conclusão que não. O Roger escora pro meio e o Wagner Leonardo pisa na pequena área, consegue concluir e faz o 2-0 ali pro Grêmio. E o terceiro sai logo na sequência. Uma jogada meio brigada, gramado ruim, a bola ficou viva. E o Cristaldo dá o passe pro Roger chegar finalizando de primeira, rasteiro, rasante. E vai destacar, o gramado é ruim e o gol também. Pô, o Roger finalizou, não deu nem pra perceber que foi gol. Bateu no ferrinho, a bola saiu, a rede nem se mexeu. O gol do Arthur a mesma coisa. De verdade, eu acho que o Avenida, antes de pensar em qualquer reforço, pensar em ser competitivo, precisa ter um estádio decente e que pelo menos o gol, a rede tem que balançar, cara. Pelo amor de Deus. É uma avenida que tá na elite do gauchão, mas que nem eu falei, antes de pensar em reforço, pensar em ser competitivo, tem que pensar em ter um gramado minimamente decente e um gol que preste, né? Porque não deu nem pra perceber que era gol. Nem do Roger, nem do Arthur. De fato um estádio no geral, um gramado no geral, bem aquém de uma competição de elite, por mais que seja elite estadual, é de elite, né? Enfim, e o Roger finaliza muito bem. Depois desse 3-0, mexida quádrupla, tira o Roger, tira o Thiaguinho, tira o Amuso, tira o Cristaldo, e aí coloca o Pavão pela direita, o Aravena pela esquerda, o William centralizado, o Dodge no meio de campo, um Luiz Castro que deu minutagem para muitos jogadores, e eu gostei que ele deu moral pro Roger e pro Thiaguinho já começarem como titulares. Ainda mais, de novo, em um gramado ruim desse, você precisa ter intensidade, precisa ter vontade, cara que corre muito. A solução é isso, taca o moleque da base com fome, querendo mostrar vontade, querendo aparecer. E aí esses caras vão correr até morrer. Podia deixar os caras o jogo inteiro, que eu tenho certeza que eles iam correr até o último minuto, porque eles querem mostrar seu serviço. E isso é muito bom, tanto o Thiaguinho quanto o Roger, porque o que mais tem hoje é moleque que vem da base já numa marra absurda, que acha que é craque e não corre. É completamente o oposto do Roger e o Thiaguinho. Caras que você vê que se esforçam, caras que você vê que tem qualidade, que são comprometidos, que buscam fazer o melhor possível dentro de campo e ajudar o máximo possível o time. Esse tipo de postura, principalmente, é fundamental e esse é o tipo de jogador que você torce para dar certo. E algo bom é que o Grêmio acabou de vender o Alisson e já encontra um cara com características parecidas que é o Roger. O Roger que é um canhoto, joga pela meia direita, tem uma boa perna esquerda. O Roger conseguiu fazer um gol muito mais rápido do que o Alisson, por exemplo. Eu diria que o Alisson, talvez no arranque, já fosse um cara mais pronto, né? Mas o Roger tem uma capacidade técnica muito grande também. Talvez a visão de jogo do Roger seja até melhor. Enfim, o Grêmio vendeu um excelente jogador, mas já tem o substituto dele praticamente na própria base. E é isso. Eu acho que é a minha linha de pensamento. Eu acho que não vale a pena você gastar milhões e milhões em vários jogadores. E quando chega uma proposta boa, tem que vender. Então, por mais que eu achasse o Alisson um bom jogador e daqui a pouco, se segurasse ele mais uma temporada, vendesse mais caro, existia a possibilidade de ele fazer uma temporada ruim e daqui a pouco o valor de mercado dele ia despencar e você não conseguir vender por nada. Como foi o caso do Jean-Pierre, por exemplo. O Grêmio podia vender por milhões e milhões e acabou não rendendo nada. Então, jogador jovem, principalmente assim, quando tá em momento bom, tem que vender. Tem que vender. Por mais que a gente se iluda, fala, é craque, tem um potencial altíssimo. Se você não vende agora, talvez você nunca venda. Então, fez certo em vender o Alisson. Contratou o enamorado, daqui a pouco eu vou comentar sobre isso ainda aqui nesse vídeo. E o enamorado chega para brigar principalmente por essa meia direita. Enfim, grande destaque para o Roger. Para mim, inclusive, o craque do jogo. Ele deu a pré-assistência para o primeiro gol, que ele dá o passe para o Thiaguinho dar a assistência. Ele dá assistência para o Wagner Leonardo no segundo gol. E ele faz o terceiro gol. Partidaça do Roger, essa é uma notícia muito boa.
a gente já encontra mais uma boa opção de ponta. Entrou o Pavon no lugar dele, e o Pavon entrou muito bem. Não apareceu em estatística gol, nem assistência dele, mas o Pavon, em um time que tende a ter muito mais volume de jogo, como vai ser nessa temporada, o Pavon tende a agregar bastante, porque o Pavon tem um cruzamento muito bom, cara. Ele deu um gol para o Aravena que o Aravena desperdiçou. Criou outras jogadas que por pouco não terminam em gol contra, e se a bola passa era gol do Carlos Vinícius. O Pavon jogou demais, cara. E quando o Pavon erra, ele compensa. Então teve uma jogada que ele tropeçou. Ele levantou, driblou 2, 3, conseguiu um cruzamento e quase terminou em gol do Grêmio. De verdade, eu gosto bastante do Pavon, porque ele é um cara que nem eu falei do Roger e do Thiaguinho, de comprometimento, de esforço, o Pavon tem isso. Ele pode ter limitação técnica. O chute de esquerda dele, por exemplo, ele várias vezes tenta e é um pior que o outro. Mas às vezes tem erros de tomar de decisão também, beleza. Mas é um cara muito esforçado e um cara que tem um bom cruzamento. Só ver a reta final dele no ano passado, quase todo jogo tinha assistência do Pavon. Então é um cara que a gente tem que enaltecer pela reta final do ano passado e que eu acho que com um técnico que tenha um time com mais volume de jogo, como vai ser nessa temporada com o Luiz Castro, pelo menos essa é a tendência, acho que o Pavon tende a crescer bastante. E aí o Grêmio tendo o Roger surgindo bem, tendo o Pavon melhorando e podendo cada vez mais render com o Luiz Castro, e tendo o Enamorado, que é um cara que a gente bota bastante expectativa, é um Grêmio que ganha grandes opções de pontas pela direita, né? Depois desse 3-0 tem as mexidas que nem eu falei, e aí o Grêmio fecha o placar na base da bola parada, cruzamento, a bola sobra pro Arthur na entrada da área, ele dá uma chapadinha no cantinho, um golaço, pena que o gol é ruim, que nem eu falei, a bola parece que bate na rede, volta, a rede nem mexe, não deu nem pra ver que foi gol direito. Enfim, mas gol do Arthur. Primeiro gol dele nesse retorno ao Grêmio, isso é algo interessante e é muito mérito do Arthur. Porque, que nem eu falei, primeiro gol dele nesse retorno. E o Arthur é um segundo volante. Na teoria a gente espera uma chegada à frente. Só que o Arthur é tão bom tecnicamente, ele faz tanto esse time do Grêmio funcionar, que em nenhum momento se botou pressão, se exigiu gol do Arthur. Porque ele faz o time funcionar, além de precisar fazer gol. Ele consegue fazer o jogo fluir de uma forma muito mais natural do que simplesmente ele ter que resolver. Tanto é que ele finaliza pouco. No jogo eu acho que ele teve 2 chutes, teve um chute para fora no primeiro tempo. E esse gol dele é um cara que não tem a finalização como sua principal característica, mas que dita o ritmo de jogo. O jeito do Arthur jogar é uma coisa maravilhosa. É incrível o que o Arthur joga, é bonito de ver. Dá uma alegria a existência do Arthur dentro do futebol. Porque é um jogo muito mais fluido, muito mais natural, vistoso, ele consegue girar de um lado para o outro. E aí entra a porcaria do gramado. Porque se ele fosse girar de um lado pro outro, ia tropeçar na bola, ia ser desarmado, na base da porrada, a Avenida ia roubar a bola. Porque o gramado é horrível, cara. Enfim, e mesmo assim o Grêmio conseguiu construir esse 4-0. Vale destacar, teve a estreia do Caio Paulista, achei que foi bem. Eu acho que quando o Grêmio enfrentar times de mais potencial ofensivo, times mais protagonistas, ele pode ter dificuldades na defesa, até porque ele é ponta de origem, ele era ponta no Avaí, no Fluminense foi contratado como ponta, antes de depois se afirmar como lateral, principalmente com a camisa do São Paulo. Então defensivamente ele tende a ter um pouquinho de dificuldade, mas ofensivamente eu acho que ele vai ser bem importante para o Grêmio. Bem importante é exagero talvez, mas vai ser uma boa opção ofensiva por esse lado esquerdo do Grêmio. No geral eu achei que ele foi bem. Qualquer análise, mesmo se fosse bem ou mal, quer dizer, bem eu sempre vou elogiar, mas mesmo se fosse mal eu ia ponderar o gramado, cara. É muito difícil você querer cobrar alguma coisa em um gramado desses. Enfim, acho que para fechar só falar um pouquinho do Enamorado. O Enamorado contratado deve jogar mais pela meia direita. Eu tava vendo o Grêmio pagou em torno de 16 milhões de reais. Ele que era o protagonista do time do Júnior Barranquilla, foi o campeão colombiano em jogo de ida e volta, somando ele fazendo 3 gols, né? Então, ele foi decisivo, foi fundamental para o título do Júnior Barranquilla. É um cara que parece ser habilidoso, rápido, usa bem a perna direita, usa bem a meia esquerda, a perna esquerda, aliás. E aí, que nem eu falei, o Grêmio tendo Roger, Pavon e Enamorado são grandes opções. Do outro lado, tendo o Amoso, podendo usar o William ali, podendo usar o Enamorado ali. Eu acho que Roger e Pavon tem que ficar só pela meia direita, tá? Porque traz o Pavon para meia esquerda, você perde a principal característica dele, que é o cruzamento. E aí é a tomada de decisão ruim uma atrás da outra. Então o Pavon é só pela meia direita mesmo.
O Roger é canhoto, não faz sentido passar ele para meia esquerda, você vai sabotar o futebol dele. Então é Roger e Pavão só pela meia direita e ver se o enamorado consegue render pela meia esquerda. Seria o ideal. E aí você tendo o Amuso e o enamorado pela meia esquerda e o Pavão e o Roger. Se o Roger conseguir manter esse nível de atuação, a gente está muito bem servido. Caso contrário, usa o enamorado pela direita e aí o problema é que o Aravena não rende. O Aravena, o Grêmio pagou caro, mas tem um chute ruim, dribla pouco, é forte fisicamente, mas não consegue apresentar muito isso no jogo dele. O Aravena ainda não rendeu tudo o que se esperava, né? Enfim. No geral, grande vitória do Grêmio. Eu já elogiaria se vencesse. Vencendo da forma como venceu. Jogando em um gramado tão ruim, mostra ainda mais a forma que o Grêmio conseguiu se adaptar dentro do jogo. Então, aplausos. Todo mundo de parabéns pela grande atuação. Fora o grande reforço que é o enamorado para agregar ainda mais para o time do Grêmio. O próximo jogo é na quarta-feira, 9h30 contra o São José. Então, quinta-feira provavelmente vai ser o próximo vídeo, a não ser que antes o Grêmio anunciou um novo reforço. Existe a possibilidade desse novo reforço ser o TT. E aí, ele sendo anunciado, eu trago o vídeo aqui no canal. Se tiver jogo da Copinha antes, eu trago aqui no canal também. Então, já se inscreve e ativa o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Beleza? Valeu! E falou!